Meu nome é Josiane Antunes e eu quero contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida. E através desse testemunho, eu quero que almas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas. Porque eu fui liberta para libertar, resgatada para resgatar, curada para curar. Eu nasci num lar totalmente desestruturado. Minha mãe, meu pai batia muito na minha mãe. E éramos, deixando claro que o Senhor, Ele ama a todos. Ele ama o macumbeiro, o bandido, o ladrão, a prostituta. Ele só não ama o pecado. E o meu pai, ele era ogã de centro de macumba. E quando criança eu não tinha amiguinhos para brincar. Eu vivia em porta de cemitério, fazendo oferenda junto com os meus pais, com a família. E então eu tive uma infância dessa maneira. E eu cresci eu tinha um ódio muito grande no meu coração, porque eu via que meu pai judiava muito da minha mãe. E eu coloquei um sentimento no meu coração e eu disse: eu vou matar meu pai. Eu vou tirar a vida dele porque eu acabo com o sofrimento da minha mãe e acabo com o sofrimento da minha família. Já vi dentro da minha mãe no chão assim, do meu pai arrancar. E quando eu tinha 16 anos, foi o dia que o adversário todos os dias, porque eu não só pensava como eu falava. E hoje vai ser o dia que, se ele chegar a bater na minha mãe, eu vou matar meu pai. Não conhecia Jesus. Não tinha uma vida, como eu falei, totalmente desregrada, bebida, traição, adultério dentro do lar, muita agressão. Eu não conhecia Jesus. Mas um dia minha mãe me falou que, quando ela estava gestante de mim, uma senhora, serva de Deus, disse para ela que o que estava dentro do ventre dela iria adorar e iria caminhar aos quatro cantos da terra com o que Deus iria fazer na minha vida. E que eu iria louvar ao Senhor. Com 16 anos, meu pai estava chegando dentro de casa, de dias que ele não aparecia. E ele ia agredir minha mãe. Eu sempre amei muito meu pai, minha mãe, sempre muito carente de pai, porque ele via muito fora. E naquele dia foi o dia que eu dei um tiro no meu pai. O adversário, ele queria acabar com tudo. Ele queria acabar com aquilo que Deus tinha para minha vida, queria acabar com a vida da minha mãe, com a vida do meu pai, com a vida dos meus irmãos, com a vida da minha irmã. Meu pai também bebia, usava drogas. E foi com 14 anos que eu entrei para o mundo das drogas. Comecei a cheirar cocaína, fumar maconha, cheirar cocaína, e também entrei para o tráfico de drogas. E minha mãe não tinha condições, mas quando minha mãe trabalhava, ela dava ali o dinheiro do final de semana pra gente, mas ela não tinha condições. E foi uma vida terrível. E hoje, tudo que eu posso falar para um jovem que está no vício, que eu posso falar para os meus filhos, porque eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, graças a Deus. E com aquilo que eu via na minha casa, eu disse assim: eu não quero ter homem nunca na minha vida. Porque eu via eu não tinha proteção materna, e eu via aquilo como se fosse algo ruim. Eu falei: não quero saber de homem. Entrei pro homossexualismo. Então, além de estar na macumbaria, no vício, ter atirado no pai, entrei pro homossexualismo. Mas aquele dia que eu atirei do meu pai, tinha um anjo lá. Pela misericórdia do nosso Deus, eu não matei meu pai. E aquele dia, por eu não matar meu pai, depois meu próprio pai tentou se matar, tentou se enforcar, tentou tirar a própria vida. E aquele dia eu saí da minha casa, muito nova. Mas eu agradeci a Deus, que eu não conhecia Jesus, mas eu agradeci por eu não ter matado ele.
E a partir daquele dia, o que era o plano adversário, que era um cenário de morte, foi aonde começou a gerar vida. Eu tive que sair de casa para aprender, mas foi ali naquele cenário de morte. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37 sobre o Vale de Ossos Secos. E a gente lendo essa palavra, vê ali um vale. Quem é você nesse vale? Quem era eu naquele vale? Naquela situação era um cenário de morte. Mas a gente vê também no livro de Ezequiel 37 que um osso juntou com um osso, que ali juntou nervo, pele, tendão. E o Senhor derramou do seu espírito sobre aquele lugar. E aqueles ossos se levantaram e pelejaram a favor de Israel. E o Senhor fez isso comigo na minha vida. O Senhor me arrancou das garras de Satanás. Salmos 40 diz, né? Que Ele me tirou do charco de lodo, né? E me colocou um louvor na minha boca. Foi o que o Senhor fez. Fiquei mais de 15 anos no vício da cocaína. Dei facada em pessoas. Uma vida totalmente destruída. Mas uma madrugada, eu estava sentada na minha casa. Tinha cheirado muita cocaína. E eu escutei uma voz dizendo: filha, se você estender suas mãos para mim, eu vou te levar aos 4 cantos desta terra. E eu lembro que naquela madrugada que eu ouvi essa voz, que eu não conhecia, porque eu vivia drogada, cheirava cocaína todos os dias. Eu cantava para o mundo, eu fiz filme no mundo, eu era locutora de rádio, eu gravei CD para o mundo, eu cantava rap, mas eu tinha um vazio muito grande, que era a falta de Jesus na minha vida. E Jesus me visitou. Não foi eu que aceitei Jesus. Jesus chegou. Aleluia. E Ele chegou para mudar a minha história. E naquela madrugada Ele disse: filha, eu tenho para você. Você vai louvar meu nome. Eu vou te levar aos 4 cantos desta terra. Eu falei: se é o Senhor que está falando, sabe aquele desenho que tem o Tom e o Jack, fica o diabinho? Eu fiquei naquela situação. Falei: eu já dei tiro no meu pai, já dei facada em pessoas, eu vendia droga, eu destruía famílias. O que o Senhor quer com uma pessoa assim? Quando eu ouvi essa voz, tinha uma televisão ligada, não me pergunte como aquela televisão estava ligada, tinha um pregador, disse: você, que estava cheirando cocaína até agora, Deus manda eu te dizer que se você estender as mãos para Ele vai te levar aos 4 cantos desta terra. E o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida naquela madrugada. No outro dia eu estava andando em Curitiba dizendo: Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Jesus te ama e quer mudar a tua história. E eu falei para Jesus que tudo que Ele estava fazendo na minha vida, que se aquilo fosse verdade. Ele falou: eu estou fazendo uma transfusão no teu sangue agora. Porque, irmãos, eu cheirava cocaína todo dia. E eu não conseguia ficar sem cheirar cocaína. Foram 15 anos da minha vida. Todos os dias. Jesus me deu minhas filhas. Me deu meu filho. Me deu meu esposo. Não era para eu ter uma família, pois eu tinha caído no homossexualismo. Não era para eu ser mãe, para eu ser esposa. E Jesus fez isso na minha vida. Então eu quero dizer para você... Talvez você tenha algum familiar que está no vício, que está no homossexualismo. Ore. Hoje eu oro, as pessoas perguntam, porque eu sempre posto minhas campanhas. Eu estou numa campanha hoje, faz 117 madrugadas, da meia-noite às 3 eu oro. E as pessoas perguntam: por que você ora da meia-noite às 3? Eu falo: porque esse horário é onde eu cheirava mais cocaína. Então todos os dias, eu faço o ano inteiro essa campanha, da meia-noite às 3 eu oro. Da meia-noite às 3 eu intercedo por pessoas, mas eu oro mais para eu permanecer em pé. Porque eu oro pelas vidas, intercedo por elas, mas eu oro para estar em pé. E eu lembro que quando eu vim para Jesus, irmãos, eu não tinha noção daquilo que o Senhor ia fazer. Eu comecei a fazer visita nos lares. Eu começava a adorar nos lares, ganhar alma nos lares. Comecei a ir nas biqueiras, comecei a ir nos pontos de prostituição, onde os travestis ficavam para falar de Jesus. Até algumas coisas eu tenho ali no meu Instagram, que sempre eu faço esses projetos de entregar Bíblia, de entregar, para poder falar a palavra para esse tipo de pessoas. Hoje eu tenho um projeto chamado Libertos para Libertar, um programa na rádio chamado Libertos para Libertar também, que Jesus me deu. Jesus me deu 2 CDs, está me dando o 3º agora.
Eu nunca tinha gravado um clipe. Jesus me apresentou essa gravadora, Bitem Record. E eu quero dizer para você que tem um familiar, que tem um filho, que tem um familiar teu que está no vício. Não desista dele. Porque Jesus vai mudar a tua história. Jesus mudou a minha história. Eu estou contando um pouquinho de que Jesus fez na minha vida. E hoje eu estou aqui, adorando a Deus. E Jesus tem operado maravilhas. Jesus ressuscitou meu filho, que inclusive ele está aqui, que passou por 3 hospitais, foi constatado como morto. Quando eu falo que Jesus deu cenário, ele deu vida em cenário de morte. Hoje meu filho tem 11 anos, passou por 3 hospitais em Curitiba, constatado como morto. E quando Jesus me entregou ele, Jesus falou que ele ia ser um pregador da palavra. E quando ele estava morto, eu falei, se está morto, Jesus vai ressuscitar. E Jesus ressuscitou meu filho. Se eu falo que Jesus restaura casamento, é porque Jesus restaurou o meu. Se eu falo que Jesus liberta, é porque Ele me libertou. Se eu falo que Ele cura, é porque Ele me curou. E se Ele fez essa obra na minha vida, Ele vai fazer coisas extraordinárias também na tua. Eu fui curada para curar, liberta para libertar. E Jesus me resgatou para resgatar. E é para isso que eu estou aqui. Grande a obra que Deus tem na tua vida. Eu sei que esse testemunho vai alcançar muitos lugares, porque é tudo para a honra e para a glória do Senhor. E hoje você me vê adorando. Hoje você me vê passando vida por pessoas, mas eu já fui em um cenário de derrota. E Jesus me alcançou. Eu quero dizer para você que ainda há esperança para a tua vida, que ainda há esperança para a tua casa, que ainda há esperança para o teu casamento. E o meu pai aceitou a Jesus através da vida do meu esposo. Hoje minha família é uma bênção, pela misericórdia do Senhor. Meu esposo uma bênção, minha mãe uma bênção. E tem vida, e vida em abundância. Essa é um pouquinho da minha história. Quando você lembrar de Josiane Antunes, você lembra que ela saiu do vício para o altar da adoração. Você lembra que ela saiu do tráfico para o altar da adoração. Você lembra que ela saiu do homossexualismo para uma família abençoada que Jesus me deu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E seja liberto, curado, transformado, resgatado em nome de Jesus.